Boa noite, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Hoje eu quero trazer aqui uma reflexão sobre o tema sobre disputa entre irmãos na fé. Antes do estudo, eu quero fazer uma oração por você e também por mim. Pai eterno, em nome do teu filho Jesus, eu agradeço por ter essa oportunidade. Peço que o Senhor me abençoe neste momento. Peço também que as suas bênçãos sejam derramadas sobre os irmãos que estão assistindo esse estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Valinhos. Que a sua bondade, que a sua graça, que o seu poder, que a doçura do teu perdão seja sempre sobre todos nós. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus queridos irmãos, a cultura do nosso país tem mudado bastante de algumas décadas para cá no que diz respeito à reivindicação dos direitos. Por pequenas coisas, ações são movidas e existe uma infinidade de siglas que traduzem a amplitude dos direitos do cidadão. Por causa disso, as próprias empresas prestadoras de serviços criaram ouvidorias para atenderem aos seus clientes. De tanta ênfase no direito individual, não será possível que preceitos ainda mais importantes tenham sido colocados de lado? Vamos estudar hoje como a isolada busca pelo direito pode atrapalhar a comunhão da igreja. Será que não existe uma ganância disfarçada? É bastante comum ouvirmos de crentes que têm disputas contra outros a seguinte declaração: eu só quero que a justiça seja feita. Existem, porém, muitas afirmações bíblicas que nos fazem desconfiar das verdadeiras intenções humanas. Segundo a palavra de Deus, o coração humano é desesperadamente corrupto, como está registrado no profeta Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9. Os nossos projetos e até pensamentos estão distantes do que Deus planeja na sua santidade. E que há pecados praticados que passam desapercebidos pela nossa consciência viciada. Por causa dessa peça que nossa carne nos prega, é que foi tão importante para a igreja de Corinto ser confrontada com as intenções reais de se contestar alguém na justiça comum. O que geralmente se busca com essa atitude, se não a compensação, né? Nessa atitude toda de querer justiça, o que de fato está escondido é que as pessoas querem uma compensação financeira por um suposto sofrido. Vê-se então que a sede da justiça nada mais é do que uma máscara para disfarçar o amor ao dinheiro, ao desejo de vingança. Há, portanto, no direito inato de todo cidadão de usar a justiça comum quando se sentir prejudicado de alguma maneira. Uma série de quebras dos mandamentos de Deus, e dentre essas, e a constante busca pelo bem do próximo, um princípio muito mais importante do que a procura pelo dinheiro ou o desejo de vingança. Devemos fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos, bem como amá-los, bendizê-los e orar por eles. É o que está escrito em Lucas, capítulo 6, versos 27 a 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Tiago elabora sobre essa ideia ao lembrar que devemos amar o próximo como a nós mesmos, sem qualquer acepção de pessoas. Em Tiago, capítulo 2, versos 8 a 9, está escrito: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Ou seja, sem mesmo
ou sem mesmo considerar se o próximo é um crente ou ímpio. Se outro for cristão, o caso se agrava. Seria possível acionar a justiça dos ímpios sem quebrar o mandamento mencionado? Será que algum dia encontraremos alguém que diga: meu irmão, eu amo você em Jesus, por isso no meu coração eu já perdoei a sua ofensa, mas mesmo assim vou entrar na justiça para requerer uma compensação em dinheiro? Seria isso coerente? E de fato, algo tão absurdo que Paulo começa o versículo com a expressão: aventura-se ou atreve-se. De fato, esse falso desejo por justiça arrogante, um atrevimento e uma audácia. E como Paulo disse, como alguém que se diz crente pode ter a coragem de fazer algo assim? A suficiência da igreja, nós devemos reconhecer nesses momentos a suficiência da igreja para resolver esses problemas. O final do primeiro versículo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, apresenta uma indignação da parte do apóstolo Paulo pelo fato de o caso controverso ter sido apresentado aos injustos e não perante os santos. Essa mesma repulsa é confirmada no versículo 6. Irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isto perante os incrédulos? Um cristão deveria ter a consciência, ou que a atitude mais sensata diante de uma controvérsia na igreja era procurar irmãos na fé, e não os ímpios. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Versículo 6. Versículo 5 do capítulo 6, Paulo está expressando essa questão. Essa declaração indica que até mesmo um único cristão com uma mente madura já seria suficiente para julgar nessa passagem. O espírito do significado está muito mais ligado à mediação do que o julgamento. Nas questões terrenas, podemos ser mediadores uns dos outros e assim cumprirmos as bem-aventuranças que nos manda ser pacificadores. Em certa igreja, dois irmãos na fé eram sócios em um negócio. Depois de certo tempo de sociedade, acharam por bem dissolvê-la, mas não conseguiram acordar em que termos isso se daria. Imbuídos de sabedoria, levaram o caso ao conselho da igreja e, após exporem cada um a sua versão, pediram que aqueles líderes se pronunciassem, ou seja, que mediassem a respeito, e a opinião dada seria acatada por ambos. Assim foi feito. Um ou o outro talvez não tenha recebido o tanto que gostaria, mas com certeza ambos puderam sentir paz com a decisão tomada. A união que existe na Igreja de Cristo, dela um fórum suficiente onde os irmãos resolvem os seus problemas. As instâncias da justiça comum não têm nenhuma aceitação na igreja, ou seja, de nada valem para a igreja. A justiça dos homens, recentemente, nos deu recentemente e há muito tempo, tem nos dado esse exemplo claro, né, de proibir os pais de impor castigos físicos aos seus filhos. E essa mesma justiça tem autorizado o aborto, desconsiderando o adultério como crime, e não só aceita a união civil homossexual, mas também os capacita à adoção. De fato, a justiça humana nada tem a ver com a justiça de Deus. E foi por causa dessa diferença profunda que os apóstolos disseram: antes importa obedecer a Deus do que homens, como está registrado em Atos, capítulo 5, verso 29. Os coríntios são lembrados por Paulo a respeito do papel que os crentes ocuparão na vida eterna. Como explica a nota da Bíblia de Estudo Genebra, o absurdo da situação em Corinto torna-se mais claro quando a pessoa reconhece na consumação da história, mas não antes, os crentes participarão juntamente com Cristo no julgamento
não somente dos incrédulos, mas também dos anjos. Até mesmo, até o menos qualificado entre os crentes de Corinto estava em melhor posição do que o incrédulo para disputar na igreja local. E também é muito importante o testemunho que uma igreja deve ter diante do mundo. Ao levar questões internas à justiça comum, os coríntios estavam lavando suas roupas sujas em público. Segundo Paulo, esse comportamento da comunidade cristã configurava uma completa derrota. Primeiro, por causa da evidente falta de amor cristão recíproco. E segundo, por causa do testemunho cristão. Em vez de a igreja julgar os valores do mundo, o inverso é que estava ocorrendo. O mundo tem de interferir na convivência da igreja para que ela tenha paz. De fato, é isso que estava ocorrendo. Imagina, um plenário de juízes decidindo a paz dentro de uma igreja. Não é? Não é esse caminho que a igreja deve percorrer. Muito pelo contrário. É sobre nós que Jesus derramou a paz que excede todo o entendimento. De fato, a igreja tem de se sentir derrotada com isso, caso isso ocorra. Caso incrédulos venham decidir sobre o papel da igreja. Para Paulo, o propósito do cristianismo é permear o mundo todo, influenciá-lo e mudá-lo de acordo com as normas do evangelho. Mas Paulo nota que em Corinto estava acontecendo o contrário. O mundo está penetrando na comunidade cristã para moldá-la aos seus padrões. Prova disso é a questão das disputas que não são resolvidas dentro dos limites da comunidade cristã, mas levada diante de juízes mundanos. Os irmãos cristãos que levam suas causas para não cristãos estão tornando a igreja um motivo de galhofa no mundo gentil. Na ânsia de derrotar um irmão, a fim de obter vantagem, essa pessoa derrotava a si mesma como parte do corpo de Cristo. Então nós devemos avaliar, analisar o que é mais valioso. A prova maior de que os coríntios litigiosos estavam negligenciando o amor se evidenciava no fato de não perceberem que pessoas são melhores do que coisas e o bem do corpo, a igreja, é melhor do que a satisfação pessoal. A unidade da igreja e sofrimento pela injustiça, Paulo questiona aos coríntios. Por que não sofreis antes o dano? Diante da vergonha que é para a igreja, a desunião dos seus membros, a ponto de um acionar o outro na justiça comum, Paulo pergunta se não é preferível ser tratado injustamente. Jesus salientou bem que quando alguém impingisse injustiça ao crente, esse deveria conformar-se e alegrar-se. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a sua capa, deixe-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. A palavra de Deus nos autoriza a protegermos o nosso patrimônio, sim. Afinal, somos mordomos de Deus. Mas não a ponto de amarmos mais as posses do que a nossa própria vida. A do próximo e também o próprio Deus. Se o crente não tem coragem de dispor do que tem, então, por que aí está o seu coração? A história do encontro de Jesus com um jovem rico ilustra bem isso e mostra claramente aonde estava o coração daquele jovem, nas riquezas. A unidade da igreja e o sofrimento pelo prejuízo deve ser evidente. A segunda pergunta de Paulo, por que não sofreis antes o dano? Ou seja, não seria melhor ficar no prejuízo? A injustiça agora revela-se em prejuízo. Ninguém melhor do que Paulo para falar de abnegação. Se você pudesse fazer uma verificação na vida financeira de Paulo,
antes e depois da conversão dele, saberia dizer se Paulo se tornou mais rico ou mais pobre. A Bíblia não trata desse assunto, mas em mais de uma oportunidade ele confessa que teve experiência de fome e escassez, bem como de prisões, perigos, naufrágios, trabalhos, fadigas, sede, frio e nudez. A igreja é o reino de Deus, visível neste mundo caído. O reino de Deus não tem preço, por isso ele é comparado a uma pérola de grande valor ou a um campo com um tesouro. Os coríntios deveriam pôr tudo de lado em favor da preservação da igreja de Deus, do mesmo modo que um colecionador de pérolas vende todas as que ele tem para comprar a mais valiosa. Ou alguém que, ao achar um tesouro, vende tudo o que tem para comprar o campo no qual esse tesouro se encontra. Quero concluir. De acordo com a exortação de Paulo, a comunhão do corpo de Cristo é mais importante do que qualquer coisa. Para esse fim, devemos suportar, então, injustiças pessoais e até mesmo ser roubados. Nisso se manifesta o testemunho do cristão, pois é bastante incomum um ímpio abrir mão de bens materiais em favor de outras pessoas. Somente com Cristo, na direção da nossa vida, isso pode ser possível. Por outro lado, se preferirmos contender, abrir mão, é porque ainda não entendemos o espírito do Evangelho e do próprio ministério do nosso Redentor Jesus. Nem sempre as contendas entre os membros da igreja chegam aos tribunais, mas nem por isso elas são menos prejudiciais à união da igreja. Tendo isso em mente, procure no seu coração as desavenças pendentes e tome a decisão de consertá-las sempre com o espírito de abrir mão do que por direito deveria ser seu. Se necessário, chame o pastor ou qualquer outro líder sábio para agir como mediador. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus. Até a próxima, se assim Deus quiser.